Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula chamada de medidas e seus usos, e hoje daremos continuidade então aos nossos estudos, mas agora principalmente falaremos a respeito de unidades de medidas que a gente usa na verdade, né, para o nosso dia a dia, e também estenderemos um pouco os nossos estudos de geometria, certo? Vamos começar na aula de hoje, na verdade, já de um problema, mas esse problema ele vai desencadear algumas discussões que nós vamos usar mais à frente, ok? Então, olha só qual que vai ser esse problema da aula de hoje. Então, Karina e seu filho Pedro mediram o comprimento de um palmo de suas mãos, obtendo 20 centímetros e 15 centímetros, respectivamente. Se Catarina mediu uma mesa, obtendo 10 palmos da sua mão, usando a mão de Pedro para medir a mesa, serão necessários quantos palmos? Então, olha só, gente, vamos pensar nesse problema. Catarina e Pedro mediram a mesa com os palmos, certo? Catarina tem um palmo medindo 20 centímetros. A palma da mão, então, mede 20 centímetros da Catarina, e do Pedro, que é o filho dela, são 15 centímetros. Quando a Catarina mediu a mesa, ela obteve 10 palmos, certo? Da sua mão. Então, o que a gente já pode pensar a respeito disso, gente? Que a mesa mede 10 vezes 20 centímetros, não é? Porque se a mesa cabe 10 palmos da mão da Catarina e cada palmo dela mede 20 centímetros, então nós podemos concluir que a mesa vale 10 vezes 20, ok? Então nós temos que a Catarina tem 10 palmos de 20 centímetros, ou seja, a mesa equivale a 200 centímetros. A questão agora é do Pedro. Quantos palmos de 15 centímetros caberiam na mesa? Ou seja, quantos palmos, né, do Pedro, um depois do outro, seria necessário para entrar naquela mesa? O que nós podemos fazer, gente? Agora nós temos uma informação a mais, né? Nós sabemos que a mesa mede 200 centímetros. Nós fizemos isso com a medida dos palmos da Catarina. Sabendo que a mesa mede 200 centímetros e sabendo que o palmo do Pedro é 15 centímetros, a gente conseguiria calcular quantos palmos cabem dentro, quantos palmos do Pedro, né, que usam para poder medir essa mesa. Que conta que nós teríamos que fazer? Vocês conseguem imaginar? É uma conta de divisão, né? 200 dividido por 15. Ou seja, nós simplesmente teríamos que fazer 200 centímetros, que é o comprimento da mesa, dividido por 15 centímetros, que é o comprimento de um palmo do Pedro. Fazendo essa divisão, nós teremos a resposta referente a quantos palmos que cabem nessa mesa. Gente, fazendo a conta aqui, ó, 200 dividido por 15. Como 15 tem duas casas apenas, né, nós podemos fazer considerando apenas 20 dividido por 15. Vamos deixar aquele zero ali de lado por enquanto. Nós sabemos que 1 vezes 15 é 15, correto? E 20 menos 15 sobra 5 de resto. Só que nós temos um zero lá de cima para descer, que nós não usamos ele antes. Ou seja, descendo o zero fica 50. Agora nós temos que saber quantas vezes 15 que resulta em 50. Ou seja, pessoal, nós sabemos que 3 vezes 15 resulta em 45. E 50 menos 45 dá 5. Por fim, qual que seria o nosso próximo procedimento? A conta continuaria, né? Eu continuaria acrescentando um zero, colocando vírgula, e daí continuaria 3, porque 3 vezes 15, 45, e assim por diante, né? 3 vezes 15 dá 45, sucessivamente. De modo geral, nós sabemos que a resposta vai dar perto de 13,3. Ou seja, não é exatamente. A resposta correta é qual delas aquelas alternativas? Um pouco mais de 13 palmos, certo? Que seria, no caso, a letra B. Um pouco mais de 13 palmos. Gente, por que eu trouxe essa questão? Para a gente saber que existem muitas formas da gente medir as coisas, né? Por exemplo, pensa quando você mede o tempo. A gente pode usar segundos, a gente pode usar minutos, nós podemos usar horas, poderíamos até usar meses, dias, anos, várias unidades de medida para medir tempo. E, inclusive, tem palmos, tem pés de distância, milhas, quilômetros, diversos usos. Só que é interessante que haja um padrão, né? Porque pensa que confusão que nós teríamos
se todo mundo usasse uma unidade de medida diferente, né? Então, surgiu em 1960 um Sistema Internacional de Unidades, que é o SI, Sistema Internacional de Unidades. E esse sistema, ele é um conjunto de unidades para... Não quer dizer que tem que só usar essas unidades do sistema, mas ele serve para padronizar, ok? Então, olha só, temos algumas grandezas elementares aqui. Por exemplo, o comprimento. O comprimento, ele, segundo esse Sistema Internacional de Unidades, ele deveria ser padronizado com a medida metro, simbolizada pela letra M. Quando a gente vai medir áreas, como é que a gente mede a área? Metro quadrado, o M2, né? O volume, metros cúbicos, o M3. Ângulos, a gente mede ele em radianos. Perceba que a gente nem usa radianos aqui muito no Brasil, né? Nós usamos graus, mas o radiano também é uma importante medição de ângulos. Massa, ou seja, quilogramas, certo? Que é o kg. Tempo, segundos, S. Pode parecer estranho, né? A gente usa muito mais minutos ou horas no nosso dia a dia, mas o padrão é medir em segundos. Corrente elétrica é o amperes, ou seja, representado pela letra A. E temperatura é Kelvin, que é o K, certo? Então, no Brasil, no Brasil a gente usa muito temperaturas como graus Celsius, certo? Mas não é o mesmo. O Kelvin também é uma outra unidade do Sistema Internacional Padrão de Unidades, ok? Para que serve isso? Só para vocês conhecerem que esse, na verdade, é o padrão. Mas nem sempre isso vai vir assim no nosso dia a dia, essas unidades de medida para nós, tá bom? Isso vai depender muito do tipo de problema, do tipo de questão que nós estivermos utilizando. Então, existem muitas outras unidades além dessas. Por exemplo, então, eu trouxe aqui o quadrado, certo? O quadrado, nós temos 1 metro por 1 metro, isso dá uma área de 1 metro quadrado. A área, 1 metro quadrado. E o cubo, quando nós temos 1 metro por 1 metro por 1 metro, nós temos o volume metros cúbicos. Por isso que área é metros quadrados, porque são duas dimensões, dois comprimentos apenas, e o volume são 3, por isso que é metros cúbicos, ok? Essa é a diferença. Só que existem também, gente, múltiplos e submúltiplos do metro, que é uma das principais unidades, né? Por exemplo, a gente pode usar milímetros, centímetros, decímetros, quilômetros e assim por diante. Por exemplo, gente, o que é 1 milímetro? Olha ali na tabela. 1 milímetro, gente, é 0,001 metros. 0,001 metros. Ou a milésima parte do metro, certo? A milésima parte do metro. Eu também posso representar 0,001 como sendo 10 elevado a menos 3. Nós vimos na potenciação, né, que aquele número de cima representa quantas vezes eu tenho que repetir a minha base, que é o número de baixo. Só que quando aparece um número negativo lá em cima, gente, ele representa um número decimal menor que 1. Então, o número 0,001 tem 3 casas depois da vírgula, né? Então, é 10 elevado a menos 3. Então, de um modo geral, o milímetro é 0,001 metros. O centímetro é 0,01 metros, ou a centésima parte do metro. Ou eu posso representar por potência 10 elevado a menos 2. O decímetro, gente. O decímetro é bom vocês prestarem bastante atenção também, tá? Ele costuma aparecer bastante nas provas que nós temos do Enseja. Então é legal que vocês estudem o decímetro bastante. O que é o decímetro, gente? É a 10ª parte do metro, certo? Então, se 1 metro é 100 centímetros, um decímetro seria 10 centímetros. No caso, um decímetro, ele representa 0,1 metro. 0,1 metro, a 10ª parte. Ou simplesmente 10 elevado a menos 1, porque tem uma casa após a vírgula. Nós temos também o quilômetro. O que é 1 quilômetro, gente? São 1000 metros, ok? Ou simplesmente 10 ao cubo. 10 vezes 10 vezes 10 resulta em 1000 metros. Então, 1 quilômetro é 1000 metros. Então, percebam que nós temos múltiplos e submúltiplos, né? O múltiplo do metro é o milímetro, centímetro, decímetro, quilômetro e assim sucessivamente. Gente,
quando nós temos números muito pequenos, como por exemplo 0,0000001 metros, ou a milionésima parte do metro, né? Como nós temos 6 casas depois da vírgula, nós teríamos 10 elevado a menos 6. E isso é chamado de micrômetro. Olha só, um micrômetro é a milionésima parte, é 1 milhão, né? É eu dividir um metro em 1 milhão de partes e pegar uma partezinha dessas 1 milhões. Isso seria um micrômetro. E eu também posso ter valores muito grandes, como 1 ano-luz, que é uma medida para medir a distância, né, interestelar. Olha só a distância ali, gente, 9.500.000.000. Entre o 9 e o 5, depois do 9, né, existem 15 casas decimais contando ali, né? Então, a gente poderia representar esse número como sendo 9,5 vezes 10 elevado a 15, que é o ano-luz, é a distância, né, que nós temos ali. Então, eu posso representar os números muito grandes ou os números muito pequenininhos usando essas unidades de medidas submúltiplos. Isso se chama notação científica, é eu representar. Mas isso aqui era só mesmo para vocês terem uma introdução dessa ideia, tá? Nós não vamos nos estender muito sobre essa parte em específico. Mas vamos ver um problema 2 então aqui, pessoal. Olha só. A cápsula que retirou os mineiros que permaneceram presos durante vários dias sob a terra no norte do Chile em 2010 ficará exposta em Londres. Essa Fênix 2, como foi chamada, ela é uma jaula metálica de 400 centímetros de comprimento e 53 centímetros de diâmetro. As medidas do comprimento e do diâmetro em metros da Fênix 2 são respectivamente quanto? Gente, eu tenho duas medidas aqui, né? Metros e centímetros. Eu tenho o seguinte, as minhas informações foi dado que essa jaula, ela media, essa cápsula que foi retirada, foi usada para retirar os mineiros, ela tinha 400 centímetros de comprimento e 53 centímetros de diâmetro. Diâmetro é o círculo, né? Nós temos a distância de um lado ao outro do círculo. Isso é o diâmetro. Essas duas medidas, elas estão em centímetros. Eu quero saber, essas medidas, qual que é a equivalência delas para metros? Ou seja, quantos metros que são 400 centímetros e quantos metros que são 53 centímetros. O que você tem que saber, gente? Para resolver esse tipo de problema, você pode usar a cabeça, usar a lógica, mentalmente dá para resolver, mas eu vou ensinar um procedimento aqui para vocês chamado regra de 3, que nós iremos usar para converter unidades de medidas de uma para outra. Então aqui nós queremos converter centímetros para metros, certo? Então nós estamos diante de duas unidades, metros e centímetros. Você lembra? 1 metro equivale a quantos centímetros? Você tem ideia? Nós vimos anteriormente, né? 1 metro, pessoal, equivale a 100 centímetros, ok? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, o que eu vou querer converter? Eu quero saber quantos metros que é 400 centímetros. Então, nessa minha continha que eu estou montando ali, eu vou colocar o 400 embaixo do 100, tá bom? Por que embaixo do 100? Porque o 400 ele é 1 centímetro e ele está na coluna dos centímetros. Então, nós estamos dividindo em duas colunas, os valores que são em metros e os valores que são em centímetros. Então, o que eu sei? 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero saber quantos metros tem 400 centímetros. Como eu não sei quantos metros que são 400 centímetros, nós vamos colocar a letrinha X. Lembra que nós usamos as letras para representar valores desconhecidos? Então, eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. Então, 400 centímetros vão ser X metros. O nome dessa conta, pessoal, é regra de 3. Por que regra de 3? Porque nós conhecemos 3 valores e nós queremos descobrir o 4º valor desconhecido. Ok? E como é que nós resolvemos regra de 3? Nós vamos montar uma equação. Mas para montar uma equação, gente, nós vamos multiplicar esses valores em x. Como assim? O 1 vai multiplicar o 400 e o x vai multiplicar o 100. E isso vai ficar um valor igual ao outro. Nesse formato aqui, ó, 1 vezes 400 é igual a x vezes 100.
E nós sabemos, né, que 1 vezes 400 é 400. E x vezes 100 é 100x ou simplesmente x vezes 100. O que nós fazemos para achar o valor de x quando tem um número multiplicando ele? Nós passamos esse número dividindo para o outro lado, não é? Então, o 100 vai passar dividindo lá para baixo do 400. Então, eu vou ter 400 dividido por 100. Logo, 4 metros. Gente, vê se não faz sentido. Eu tinha 400 centímetros para converter em metros, certo? Se 1 metro é 100 centímetros, 400 centímetros representa 4 metros, ok? Então, como eu disse, você pode montar a regrinha de 3, mas se você consegue pensar nisso mentalmente, não precisa fazer essa conta. É já direto, certo? Então, descobrimos a primeira medida. Agora, nós temos que fazer a segunda. Nós temos que ver quantos metros que é 53 centímetros. Nós vamos usar o mesmo procedimento, pessoal. Metros e centímetros, duas colunas. Sabemos que 1 metro vale 100 centímetros e 53 centímetros vale x metros, ok? Multiplicando em x, nós vamos ter 1 vezes 53 é igual a x vezes 100. 1 vezes 53 é 53 e o x que estava multiplicando 100, esse 100 vai passar dividindo para o outro lado. Então, nós vamos ter 53 dividido por 100. E 53 dividido por 100, gente, é 0,53, né? Também faz sentido, porque se 1 metro tem que ter 100 centímetros, 53 centímetros é menos que 1 metro. Então, tem que ser um valor menor que 1, ou seja, 0,53. Então, a resposta certa é a letra D, 4 metros e 0,53 metros. Gente, então vocês podem usar a regra de 3 sempre que querem converter unidades de medida. Mas você tem que saber uma equivalência entre elas. Tipo assim, 1 hora é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, ou 1 quilômetro é 1000 metros e assim por diante. Sabendo uma relação entre duas unidades, você, com a regra de 3, consegue converter para outras unidades também. Ok? Vamos ver um problema 3. Olha só. Dentre as atividades físicas recomendadas pelos médicos para que tenhamos uma vida saudável, a corrida é uma das mais indicadas. Se um praticante de corrida percorre a distância de 4 km em 18 minutos, olha só, 4 km em 18 minutos. Em quanto tempo ele percorreu, em média, cada quilômetro do percurso? Vamos pensar o seguinte, gente. Nós tínhamos 4 km em 18 minutos, ok? Ele percorreu 18 minutos, 4 km. Eu quero saber quanto tempo que ele levou para percorrer cada quilômetro. Então, isso, na verdade, vai ser o quê? Uma conta de divisão, certo? Por quê? Eu tenho 18 minutos dividido para 4 quilômetros, ok? Então, nós vamos fazer essa conta. 4 vezes 4, nós sabemos que dá 16. Então, 18 menos 16, resto 2. A conta não termina por ali, né? Temos que acrescentar um zero e quando não dá mais, colocamos uma vírgula. Agora, que número vezes 4... Perdão. Que número vezes 4 que vai dar 20? Ou seja, 5, certo? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, gente, ele percorreu 4,5 minutos em cada quilômetro. Qual é a alternativa correta, então? 4,5 minutos. Letra D? Não é a letra D. Por que não é a letra D, pessoal? Porque 0,5 minutos, lembra que nós estamos com minutos, né? Nós dividimos 18 minutos, então nós estamos... Essa resposta 4,5 é um valor em minutos. 0,5 minutos não é 50 segundos. 0,5 minutos representa meio segundo. Então, a gente poderia pensar nisso, meio segundo, como sendo 30 segundos, não é? Ou você poderia fazer uma regra de 3 para poder responder isso dali. Como assim? Nós temos que converter minutos e segundos. Por que em segundos? Porque as nossas alternativas têm uma parte em minuto e uma parte em segundos, certo? Ou seja, nós temos noção que 1 minuto, pessoal, vale 60 segundos, ok? 1 minuto equivale a 60 segundos.
Então, 0,5 minutos, olha, ele aparece na primeira coluna. Por quê? Porque o 0,5 é minuto. Então, ele tem que estar na coluna dos minutos. 0,5 minutos vale x segundos. Então, 1 minuto é 60 segundos. Meio minuto vai ser x segundos. Multiplicando em x, nós vamos ter 1 vezes x igual a 0,5 vezes 60. Gente, 1 vezes x é simplesmente x. E 0,5 vezes 60 vai dar 30, que é a metade de 60, né? Então, não precisa mais nem para resolver a conta, está terminado por aí. X é igual a 30. Então, meio minuto, que é 0,5 minutos, equivale a 30 segundos. Então, a resposta certa é a letra B, ok? 4 minutos e 30 segundos. Está resolvido, então, esse problema 3 também. Vamos ver um problema 4 ainda? Olha só, sabemos que 1 litro é equivalente a 1.000 centímetros cúbicos, certo? 1 litro representa 1.000 centímetros cúbicos. O que é o mesmo afirmar que 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico. Então, olha só, gente. 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos, que é igual a 1 metro cúbico nesse caso, ok? 1.000 litros representa a 1 metro cúbico. Então, 1 litro é 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 litros representa 1 metro cúbico. É isso que eu queria dizer. 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos e 1.000 litros são 1 metro cúbico. Segundo dados da Companhia de Água de uma cidade, uma torneira pingando pode gastar 1 litro de água a cada 6 minutos. Então, gente, olha só, uma torneira pingando pode gastar 1 litro de água a cada 6 minutos. Levando em consideração esses dados, a torneira irá gastar 1 metro cúbico de água em quanto tempo? Ou seja, ela leva 1 litro a cada 6 minutos. Eu quero saber quanto tempo que ela vai levar para encher 1 metro cúbico. Lembrando que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, ok? Então, ó, temos que 1 litro a cada 6 minutos é gasto. Nós queremos saber o tempo para gastar 1 metro cúbico, né? Quanto tempo que ele leva para conter 1 metro cúbico de água desperdiçada. Sabemos, gente, que 1.000 litros é 1 metro cúbico. Está no enunciado da questão, né? 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, se nós temos 6 minutos e é gasto 1 litro a cada 6 minutos, não é? Temos ali pela informação que 1 litro é gasto a cada 6 minutos. Então, basta multiplicar 1.000 litros, correspondente a 1 metro cúbico, por 6 minutos. Então, 1.000 litros vezes 6 minutos significa que nós vamos ter 6.000 minutos para gastar 1 metro cúbico. Esse é o nosso tempo. Só que as nossas alternativas, gente, estão em horas. Ou seja, nós vamos ter que converter minutos para horas. Podemos usar novamente uma regra de 3 para poder resolver essa conta. Vamos lá? Temos horas e minutos. Sabemos que 1 hora tem quantos minutos? 1 hora tem 60 minutos. Certo, gente? E nós queremos converter 6.000 minutos. Então, o 6.000 tem que ir embaixo do 1 ou tem que ir embaixo do 60? O 6.000 tem que ir embaixo do 60, certo? Porque ele representa minutos. E o x, que é o valor que nós não conhecemos, tem que ir embaixo do 1, que representa a hora. Então, 1 hora, 60 minutos, x horas, 6.000 minutos. Multiplicando em x, nós vamos ter 1 vezes 6.000 igual a x vezes 60. 1 vezes 6.000 é 6.000 e o 60 que estava multiplicando x vai passar dividindo, certo, gente? E 6.000 dividido por 60, a nossa resposta é 100. Então, 6.000 minutos correspondem a 100 horas. Logo, a resposta correta é a letra B, 100 horas. Gente, então as regras de 3 elas aparecem ali bastante para nós usarmos ela realmente no nosso dia a dia para converter unidades, ok? Uma outra questão que nós iremos trabalhar agora é referente ao uso de escalas em mapas. Vocês já devem ter visto, né? Quando a gente trabalha com algum mapa, aparecem escalas em mapas, que é boa parte, né? Elas servem para nos auxiliar,
referente a esses mapas. Então, quando a gente lida com escalas nos mapas, gente, uma coisa que a gente tem que saber, quando a gente lida com mapas ou com plantas de casa, né? Primeiro, eles representam em tamanho menor uma estrutura, certo? Nesse tamanho menor, primeiro de tudo, os ângulos não mudam, ok? Então, os ângulos que tem numa planta de uma casa correspondem aos mesmos ângulos do desenho real. E as medidas de comprimento são multiplicadas ou divididas por um certo número. E esse número é chamado, então, de escala de uma planta ou escala de um mapa. Essa escala, gente, ela pode vir assim, ó, num desenhozinho parecido com esse. O que significa isso? Tá vendo aquele comprimento de 1 centímetro? Aquele 1 centímetro equivale aí em cima no mesmo tamanho de 0 a 100, ou de 100 a 200, ou de 200 a 300 e assim por diante. Então, esse modelo de escala representa que 1 centímetro no mapa equivale a 100 quilômetros na vida real. Então, se você pegar uma régua entre duas cidades e medir lá, por exemplo, 1 centímetro, esse 1 centímetro seria o equivalente a 100 quilômetros. Obviamente, pessoal, cada mapa vai ter a sua própria escala, então esse número vai estar variando, ok? Olha só um outro desenho que nós temos aqui, uma do estado de São Paulo. Nós temos ali a cidade A num determinado ponto e a cidade B num outro ponto. E esse mapa, gente, olha só a escala que ele usa. Então, assim, uma unidade de comprimento do mapa equivale a 18 milhões de unidades no tamanho real. Então, assim, se você mede 1 centímetro no mapa, 1 centímetro no mapa equivale a 18 milhões de centímetros na vida real, ok? É a mesma unidade de medida. Perceba, então, a diferença entre essas duas escalas. Na primeira escala, nós tínhamos que 1 centímetro equivale a 100 quilômetros. Já é feita uma conversão. Nesse modelo aqui, não. Aqui é a mesma unidade que você usar para medir o mapa no desenho, é a unidade de medida que você vai ter na vida real. Então, teria que fazer uma conversão no final. Então, nesse da cidade de São Paulo, cada 1 centímetro vale 18 mil centímetros na vida real. Então, vamos ver um exemplo. Olha só. Supondo que ao medir a distância entre essas cidades A e B com uma régua, uma pessoa obteve 0,5 centímetros. Utilizando a escala, determine a distância real entre essas duas cidades. Então, imagina que a pessoa mediu do ponto A ao ponto B com uma régua e ela encontrou meio centímetro, pessoal. Meio centímetro. Então, olha só, nós podemos usar uma regra de 3 aqui. Nós temos o tamanho no mapa e o tamanho real, certo? 1 centímetro no mapa equivale a 18 milhões de centímetros no tamanho real. No mapa, nós medimos a distância entre a cidade A e B como sendo de meio centímetro. Então, isso está no mapa. Então, isso vai na primeira coluna. Meio centímetro vai ser o equivalente a x centímetros na vida real. Resolvendo para encontrar o x, multiplicando em formato de x, nós vamos ter que 1 vezes x, pessoal, é igual a 0,5 vezes 18 milhões, certo? Então, resolvendo 1 vezes x dá x, e 0,5 multiplicado por 18 milhões é a metade, ou seja, é 9 milhões de centímetros. Então, a distância entre a cidade A e a cidade B, gente, é de 9 milhões de centímetros. Só que, quanto que é 9 milhões de centímetros? Seria 90 quilômetros. Você poderia fazer uma conversão de unidades, né, para chegar nisso em quilômetros. Então, tem que fazer, no caso, uma conversão para poder enxergar isso na vida real, né? Mas é o equivalente, então, 1 quilômetro tem 1 milhão de centímetros. Tem 1.000 centímetros, desculpa, né? Então, 90 quilômetros nós vamos ter 9 milhões, ok? Vamos para um problema 5, então? Olha só. Um corretor deseja publicar em jornal um anúncio referente a um empreendimento que ele está vendendo. O empreendimento tem formato retangular de dimensões 200 metros por 100 metros. E o espaço disponível para o anúncio no jornal é também de formato retangular, só que de 10 centímetros por 5 centímetros. Ele pretende utilizar todo o espaço de que dispõe, e para isso deve determinar a escala adequada. A escala a ser utilizada vai ser 1 por 20, 1 por 100, 1 por 400
ou 1 para 2.000? Gente, não sei se vocês entenderam o problema. Olha só, imagina que a pessoa tem um terreno de 200 metros por 100 metros de comprimento. E ela quer fazer um anúncio no jornal com esse mesmo tamanho, ok? E esse desenho, ele vai ter que ter lá no jornal um tamanho de 10 centímetros por 5 centímetros, certo? Eu quero saber qual daquelas escalas ali vale para o meu desenho, vai valer para a minha situação. Por exemplo, a letra A, 1 para 20. O que significa isso, gente? 1 centímetro do meu anúncio representa 20 centímetros do tamanho real. Será que isso faz sentido? Vamos olhar o seguinte. Vamos comparar. A cada 1 centímetro equivale a 20, né? Para a letra A. Então, se eu tenho ali um comprimento do meu anúncio de 10 centímetros, se 1 centímetro é 20, 10 centímetros vezes 20, eu teria 200 centímetros. Opa, então 10 centímetros chega nos 200. Só que olha lá para o nosso mapa, pessoal. O tamanho do meu mapa real não é 200 centímetros, é 200 metros. Então, nós não chegamos no mesmo valor. Nós chegamos a um valor em centímetros, só que eu tenho que chegar em 200 metros, né? O que a gente poderia fazer? Olha só. Primeiro, vamos transformar esse 200 metros em centímetros, porque todas as nossas respostas, elas vão ter a resposta em centímetros. Então, para a gente saber qual que vai ser a resposta correta, né? Então, olha só, 200 metros, se cada metro tem 100 centímetros, 200 metros vezes 100 centímetros, isso nos dá 20.000 centímetros. Então, eu tenho que chegar, na verdade, com aquela escala ali, em 20.000 centímetros. E eu cheguei, usando a letra A, em apenas 200 centímetros, ok? Vamos testar a letra B, então? Eu tenho 10 centímetros. Se 1 centímetro, agora na escala B, é 1 para 100. Então, eu vou ter que multiplicar por 100. 10 vezes 100 dá 1.000 centímetros. Não chegamos, pessoal. Eu tenho que chegar em 20.000 centímetros, certo? Então, não é a letra B. Vamos testar a letra B. 1 para 400. Então, 10 centímetros vezes 400, isso fecha em 4.000 centímetros. Não chegamos na resposta certa. Nós temos que chegar em 20.000 centímetros. Então, ainda não é a letra C. Vamos testar a letra D. 10 centímetros vezes 2.000 centímetros, ou seja, 20.000 centímetros. Opa, chegamos. 20.000 centímetros é o equivalente a 200 metros, né? Então, calculamos ali. Vamos ver se vale para o 5, porque tem que valer para os dois. Então, quando eu pegar o 5 e multiplicar por 2.000, que é a escala que nós estamos usando, fecha em 5 vezes 2.000, dá 10.000 centímetros. Gente, 10.000 centímetros é o equivalente a 100 metros, né? Se 20.000 centímetros era 200 metros, 10.000 centímetros é 100 metros. Então, a resposta certa para essa questão é, no caso, a letra D. Ok? É a letra D a resposta correta, 1 para 2.000. Gente, vamos entrar num outro tópico da nossa aula de hoje, que é áreas de figuras planas. Calcular áreas de figuras geométricas. Eu trouxe aqui para nós as fórmulas para calcular as áreas das principais figuras, ok? Então, olha só o retângulo. O retângulo, para nós, tem duas medidas que importam realmente. A base, que é a parte de baixo, e a altura do retângulo, gente. Então, como é que a gente calcula a área? O que é a área? É o espaço ocupado por aquela figura, né? Então, a área é simplesmente eu multiplicar base vezes altura. O símbolo de vezes também pode ser o pontinho, né? Então, olha ali. Se eu represento a base pela letra B minúscula e a altura pela letra H, então a área é B vezes H, base vezes a altura. O triângulo, gente, o que vai ser a área do triângulo? É a base também, vezes a altura, só que a altura do triângulo é aquela linha bem no meio pontilhada, e lembrando, a altura do triângulo tem que formar 90 graus com as bases, ok? Então, gente, a área de um triângulo é a base a altura dividido por 2. É a fórmula para calcular a área de um triângulo. Temos o círculo também. No círculo, gente, para calcular a área de um círculo, nós temos que saber o raio desse círculo. O que é o raio? O raio é a distância do centro até a parte exterior desse círculo. É aquela linha pontilhada ali.
olha ali a fórmula para a área do círculo. Tá vendo que tem um símbolo desconhecido ali? Não sei se alguém lembra como é que é o nome desse símbolo. O nome dele é π. E esse π, gente, ele é um número muito importante para a matemática. Infelizmente, aqui nas nossas aulas eu não tenho tempo para mostrar de onde que vem o π. Mas o que é importante que vocês saibam? Que o π ele vale aproximadamente 3,14. É o valor do π, sempre é esse número, 3,14. Então, se você quer achar a área de um círculo, gente, você tem que fazer 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio elevado a 2. Com isso, daí você acha a área de um círculo, ok? Temos uma outra figura também que é o trapézio. E olha só o trapézio. O trapézio, nós podemos dizer que ele tem duas bases. A base maior, que é a parte de baixo, e a base um pouquinho menor, que é a parte de cima. Essas duas bases, gente, a gente usa a letra B para representar a base, né? Só que como nós temos duas, então nós usamos a letra B maiúscula e a letra B minúscula. A B maior, base maior, é o B maiúsculo. Então, a base menor é o B minúsculo. E nós temos a altura entre essas duas bases, gente. Como é que se calcula, então, a área de um trapézio? É a altura, que é representada pela letra H. A letra H sempre representa a altura, tá, gente? Por que isso? Porque vem do inglês, que é height. Então, a altura vem da letra H. Então, H, altura, vezes a soma das bases, a base maior, tamanho da base maior, né? Mais o tamanho da base menor, multiplicado pela altura, dividido por 2. Essa é a área de um trapézio. Gente, lembrando que o trapézio ele também pode aparecer nesse formato aqui, ó. Também temos a base maior, também temos a base menor e nós temos a altura. Só que essa altura ela acaba formando 90 graus. Ok? Então, o trapézio ele pode aparecer nesses dois formatos, tanto a de cima quanto de baixo, mas a fórmula da área é a mesma para ambos. Temos também um losango. Quem lembra, né? Do losango é o tipo que a gente tem na bandeira do Brasil, por exemplo, o losango amarelo, né? Para calcular a área de um losango, pessoal, basta saber o comprimento das duas diagonais. Então, o losango também acaba tendo duas diagonais, geralmente tem uma diagonal maior que a outra. Então, eu chamei a diagonal maior de D maiúsculo e a diagonal menor de D minúsculo. Então, a área multiplica essas diagonais, multiplica o tamanho das diagonais e divide depois a resposta por 2. Você terá, então, a resposta da área. E nós temos também um paralelogramo, gente. O paralelogramo ele tem os lados paralelos. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? Base vezes a altura, que nem do retângulo. Só que a altura tem que lembrar que ela tem que formar 90 graus, ok? É isso que é o comprimento que você vai ter que usar, então, para representar esse paralelogramo. B vezes H, que é o tamanho da altura. Gente, vamos ver algumas questões, então, para a gente resolver? Vamos olhar esse problema 6 aqui, olha só. Um jardineiro trabalha na colocação de um gramado no quintal de um terreno retangular ao redor de uma casa, conforme ilustrado na figura. Foram gastos 120 minutos de trabalho para a colocação na região quadrada sombreada, para colocar o gramado, então, né? Então, olha só, naquela região que foi colocado, que está com o desenho sombreado no gráfico, foram gastos 120 minutos. Só que o jardineiro tem mais uma parte, né, para colocar. Então, considere que o jardineiro continuará trabalhando no mesmo ritmo, até a conclusão da obra, sem interrupções, executando áreas iguais em tempos iguais. Nessas condições, o jardineiro concluirá o trabalho em quantos minutos? Quanto tempo que ele vai levar para fazer toda a obra? Então, gente, vamos olhar o seguinte, olha só. Foram gastos 120 minutos de trabalho na área sombreada, que é aquela área ali que tem os 6 metros, certo? Ele levou 120 minutos. Qual que é a área da área sombreada? Quantos metros quadrados que tem? Perceba que aquilo ali é um quadrado. Então, como é que é a área de um quadrado? O quadrado é a mesma história do retângulo. Base vezes a altura. Ou seja, a base é 6 metros e a altura também é 6 metros daquele retângulo. Você pode ver ali os 6 ali no lado da casa, que é o mesmo comprimento, né? Então, a área da parte sombreada é 6 vezes 6, o que nos dá 36 metros quadrados. É o que ele já colocou de grama, pessoal. 36 metros quadrados. E nós temos ainda a área a ser feita. O que é a área a ser feita? É aquela parte listrada ali embaixo. Que é o quê? 3 metros
é um retângulo, certo? Base vezes a altura. 3 vezes 18. O que é o 18? É a base. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas se vocês olharem na parte de cima, nós tínhamos 12. No lado, nós tínhamos 6. Esses dois segmentos representam o mesmo tamanho da parte de baixo. Então, se em cima 12 com 6, fecha 18. Então, nós tínhamos 18 metros, ok? E a altura desse retângulo é 3, ali pela lateral. Então, 3 vezes 18, nós temos 54 metros quadrados a serem feitos ainda. Então, gente, ele já fez 36 metros quadrados e levou 120 minutos. Quantos minutos, então, que ele vai levar para fazer 54 metros quadrados? Para resolver essa questão, nós vamos usar o quê? Uma regrinha de 3. Como? De que tipo? Usando o tempo e a área. Por quê? Olha só. 120 minutos, gente, ele fez 36 metros quadrados. 54 metros quadrados vai lá embaixo da área e o x vai embaixo do 120. Ou seja, 120 minutos, 36 metros quadrados. 54 metros quadrados em quantos minutos? Em x, que a gente não sabe. Então, resolvendo isso, nós vamos multiplicar em x. 120 vezes 54 é igual a x vezes 36. Pessoal, resolvendo ali, vocês podem fazer depois, 120 vezes 54 é 6.480. E o 36 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Dividindo 6.480 por 36, nós vamos ter 180 minutos. Ou seja, gente, ele levou 120 minutos para fazer a área sombreada e vai levar mais 180 minutos para fazer a área listrada, que é o que falta. Então, o tempo total que ele vai levar para concluir a obra é 120 minutos mais 180 minutos, que é das duas áreas que ele fez, né? Ou seja, 300 minutos, letra D, que era a alternativa correta, então. 300 minutos para concluir toda aquela obra. Vamos para mais um problema? Olha só essa questão aqui, gente. Um jardineiro cultiva suas plantas em um canteiro que tem a forma da figura acima, em que uma parte é uma semicircunferência. Para cobrir todo o canteiro, ele calculou que precisa comprar uma lona de 170 metros quadrados de área. Quanto ao cálculo do jardineiro, é correto afirmar que a área da lona é suficiente, pois a área total do canteiro é igual a 170 metros quadrados. Não é suficiente para cobrir o canteiro, pois a área dele é maior que 170. É suficiente, pois a área total do canteiro é menor que 170, ou não é suficiente, pois a forma da lona é diferente da forma do canteiro. Gente, vamos olhar esse terreno. Parte do terreno é de retângulo, e outra parte desse terreno é de meio círculo, ok? E o dono vai comprar 170 metros quadrados de lona para cobrir esse terreno. E a gente quer saber se isso é suficiente ou não. Ou seja, nós temos que calcular quanto de metros quadrados que tem todo esse terreno. Como são duas figuras diferentes, é um terreno só, mas ele é duas figuras diferentes. Nós vamos ter que fazer dois cálculos. Um cálculo da área do quadrado, do retângulo, na verdade, e outro cálculo da área do círculo. Ok, gente? Então vamos começar com a área do retângulo. Quais são as medidas da área do retângulo, gente? Lembrando, para calcular a área de um retângulo é base vezes a altura. Vou pintar ali o nosso retângulo. Olha só, ele é só aquela parte em azul. A base do retângulo é quanto? É 10 metros, certo? Qual é a altura do retângulo? É 15? Será que é 15? Não é 15. Por quê? O 15, ela é da parte de baixo do retângulo até lá no topo do círculo. Não é 15. Então, o retângulo ele é menos do que 15. Como é que a gente vai saber qual é a parte só referente ao retângulo? Nós temos, pessoal, o raio do círculo. Aquele raio ali mede 5 metros. Então, do retângulo para cima, nós temos 5 metros de diferença. Então, nós podemos concluir se o total é 15 e a parte de cima é 5, o que sobra para a parte de baixo é de 10 metros, certo? Então é um quadrado, porque tanto a base quanto a altura valem 10 metros.
Então, para calcular a área, é simplesmente 10 vezes 10, e 10 vezes 10 é igual a 100 metros quadrados. Então, calculamos a área do retângulo azul, certo, pessoal? Agora, a próxima etapa é a área do círculo. Lembra qual era o cálculo da área do círculo? Π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π vale 3,14 e o raio desse nosso círculo ali é de 5. Então, montando a nossa conta, vai ficar 3,14 vezes 5 elevado a 2. Gente, cuidado aqui. Tem muita gente que erra nesse tipo de conta, por quê? O que faz a multiplicação? 3,14 vezes 5 e essa resposta eleva a 2. Está errado, pessoal. A potência sempre precisa ser feita primeiro. Lembra lá no Teorema de Pitágoras, quando a gente elevava os catetos ao quadrado? A gente primeiro fazia a potência e depois somava. Aqui é o mesmo esquema. Primeiro nós vamos fazer a potência para depois multiplicar. Então nós vamos ter 3,14 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, o que nos dá 25. E agora sim eu vou fazer a multiplicação, 3,14 vezes 25, o que resulta em 78,5 metros quadrados. Gente, essa é a área do círculo? É a área do círculo. Só que essa é a área do círculo todo. Todo círculo mede 78,5. E nós temos ali no nosso desenho apenas metade do círculo, só metade. E aquela área ali é para o total. Então, o que nós temos que fazer com essa nossa área? A área do semicírculo é a metade da área do círculo. Então, eu tenho que dividir por 2. 78,5 dividido por 2, isso resulta em 39,25 metros quadrados de área. Então, gente, qual que é a área total da nossa figura? É a soma da área do retângulo com a área do semicírculo. A área do retângulo era 100, a área do semicírculo era 39,25. Somando tudo, então, nós temos 139,25 metros quadrados a área desse nosso terreno. Pergunto para vocês, é suficiente a lona que ele comprou? A lona é de 170 metros quadrados. É suficiente. Só que vamos analisar, então, qual alternativa é correta. Vamos olhar a letra A. É suficiente, pois a área total do canteiro é igual a 170 metros quadrados. Não é igual. É menos. É 139. Então, vamos olhar a letra C. É suficiente, pois a área total do canteiro é menor que 170 metros quadrados. Exatamente isso, pessoal. É a letra C, então. Ok? É menor, mas é suficiente. Gente, as questões referentes aos problemas de cálculo de área, nós vamos parar por aqui. Ok? Mas é só usar aquela fórmula para que, dependendo da figura que nós temos. Eu gostaria ainda, ao final, a gente fazer um outro problema também para a área de uma varanda no formato triangular, que eu gostaria ainda de fazer. O que acontece? Olha só, imagina que eu tenho um triângulo e eu tenho aqui a hipotenusa dele que mede 13 e o comprimento, né, a altura dele que mede 5 metros. Eu quero saber, gente, qual é a área, quantos metros quadrados de piso eu preciso comprar para cobrir todo esse triângulo que nós temos aí. Então, lembrando que para calcular a área do triângulo, eu tenho que fazer a base vezes a altura e dividir por 2, certo? Só que nós não temos a base, nós temos a altura. A altura é 5. A base é aquele pedaço do triângulo ali embaixo, ó, que eu pintei em amarelinho. Mas a gente não conhece esse lado. Mas eu sei a hipotenusa, que mede 13. Mas ela não é nem a base nem a altura. Tem alguma forma, será que a gente poderia usar para responder essa questão, gente? Lembra do Teorema de Pitágoras, que vale para triângulo e retângulo? O que é o Teorema de Pitágoras? Ele serve para a gente calcular um lado de um triângulo quando a gente conhece o lado dos outros dois. E o Teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Olha só então, a hipotenusa não é 13? Então eu vou colocar o 13 no lugar do A. E o 5 é um cateto, então eu coloquei o 5 no lugar do B. Gente, nós fizemos questões na aula anterior envolvendo o Teorema de Pitágoras, mas lá nós conhecíamos os dois catetos e queríamos calcular a hipotenusa. Esse problema é um pouco diferente, por quê? Nós conhecemos a hipotenusa e um cateto, então nós vamos querer calcular o outro cateto, nós vamos querer calcular
aquele valor do C que nós temos na nossa questão. Por isso que ela fica desse jeito montada. O que nós temos que fazer primeiro, gente? Resolver as potências. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169, e 5 ao quadrado dá 5 vezes 5, que dá 25. Então, nós temos que 169 é igual a 25 mais C ao quadrado. Para isolar o C, gente, o que nós temos que fazer? Tirar o 25. Então, nós vamos ter que passar ele para o outro lado negativo. Então, nós teremos 169 menos 25, o que dá 144. E isso é igual a C ao quadrado. Acabou? Não. Lembrem-se que no final do Teorema de Pitágoras nós temos que tirar a raiz quadrada daquele número, no caso 144. E nós vimos já em aulas anteriores que 12 vezes 12 é 144. Então, aquele nosso cateto, gente, mede 12. Então, para calcular a área do triângulo, basta eu fazer a base, que é 12, vezes a altura, que é 5, e dividir por 2, certo? Então, lembrando, área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. A base é 12, que é o que nós calculamos pelo Teorema de Pitágoras, e a altura é 5, que nós já tínhamos no desenho. Fazendo 12 vezes 5, nós temos 60. E 60 dividido por 2, nós vamos ter 30 metros quadrados. Logo, letra D é a resposta correta, então, para essa questão. Terminamos o problema 7. Gente, vamos para o problema 9, então, que é o último problema dessa nossa aula. Olha só, um pedreiro precisa cimentar um quintal retangular com 10 metros de largura e 14 metros de comprimento. O revestimento será feito com uma mistura de areia e cimento de 5 centímetros de espessura. Qual é o volume da mistura que o pedreiro utilizará nesse revestimento? Eu não quero calcular a área, eu quero calcular volume. Volume, gente, é o espaço ocupado, é metros cúbicos que nós medimos o volume, certo? Então, imagina que nós temos esse terreno aqui, ó, esse terreno, né? E ele vai vir em essa camada de cimento. 14 metros, 10 metros de largura e uma espessura de 5 centímetros. Gente, na verdade, o que é essa figura? Ela é um cubo, ela é um paralelepípedo praticamente. Só que ela é um paralelepípedo bem estreitinho. Mas ela é um paralelepípedo, não importa se o tamanho fosse assim ou se o tamanho fosse assim. É um paralelepípedo também, ok? E nós queremos calcular o volume. O volume de um paralelepípedo, gente, é calculado o quê? Como é que era a área de um retângulo? Base vezes a altura, né? No paralelepípedo é multiplicar todas as medidas. É o quê? Comprimento, largura, altura. Então eu botei ali, o que é o volume do paralelepípedo? C vezes L vezes H. Comprimento vezes largura vezes a altura. O comprimento é 14 metros, largura 10 metros e a espessura 5 centímetros. Era fazer assim, então, não é, gente? 14 vezes 10 vezes 5. Só que tem um problema. Você já deve ter visto. O 5 ele está em centímetros. E os nossos outros valores eles estão em metros. Então, antes, gente, de eu calcular a área, calcular o volume, perceba que as minhas alternativas estão em metros cúbicos. Então, o que é metro cúbico? É metro por metro por metro. Então, todas elas precisam estar em metros. Então, nós vamos ter que converter 5 centímetros em metros. Vamos a uma regrinha de 3, metros e centímetros. Sabemos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Eu quero converter 5 centímetros em x metros, que eu não sei quanto que é. Multiplicando em x, 1 vezes 5, certo? É igual a x vezes 100. Gente, 1 vezes 5 é 5 e x vezes 100 é x vezes 100. Para achar o valor do x, o 100 vai passar dividindo para o outro lado. Ou seja, 5 dividido por 100. E 5 dividido por 100 é 0,05. Pessoal, então, o que acontece? 5 centímetros é o equivalente a 0,05 metros. Então, esse é o equivalente que nós vamos usar na nossa fórmula. Então, vai ser 14 vezes 10 vezes 0,05. Multiplicando 14 por 10 dá 140. 140 vezes 0,05, 7. Ou seja, nós vamos precisar, então, essa mistura vai ser
de 7 metros cúbicos, que era então a nossa resposta à letra C. Ok, gente? É importante saber calcular o volume de paralelepípedo de cubo, certo? É sempre multiplicar as 3 dimensões, por isso que é o metro cúbico. Pessoal, encerramos então essa nossa aula 5, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então na nossa próxima aula, que é a aula 6. Abração a todos, até mais!